Olá, caros estudantes. Que bom que você está aqui comigo nesta videoaula. Sou o professor Wagner Oliveira, professor de matemática. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Então nós vamos nesta videoaula aqui ver uma aula de ensino fundamental. Vamos ver aqui geometria, reconhecendo, as figuras espaciais. Então espero que você de fato possa se envolver bastante nesta aula e aprender muito. Vamos lá. Bom, nesta aula nós vamos aqui então procurar desenvolver esta habilidade. Reconhecer as figuras geométricas espaciais, classificando-as em poliedros e corpos redondos e associando-as a objetos, construções humanas e elementos presentes na natureza. Então, nosso objeto de conhecimento, figuras geométricas espaciais. Então, nós temos aqui inicialmente, ao procurar a palavra sólido no dicionário, encontramos vários significados. Um deles é corpo não oco, maciço. Em geometria, sólido é uma figura tridimensional, ou seja, possui 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Comprimento, largura e altura. Ela também é chamada de figuras espaciais, porque quando tem altura, ela já fica no espaço, Observe aqui, essa figura aqui amarela. Nós temos aqui o comprimento, nós temos a largura e nós temos a altura, que é exatamente o que faz ela ficar no espaço, Temos outra figura aqui. Observe o comprimento, observe a largura e observe a altura. Neste caso aqui, a gente pode perceber que são todas de mesma dimensão, mesmo que não estejam com as medidas especificadas aqui, mas já dá para a gente ter uma noção de que essas medidas são iguais, do comprimento, largura e altura. Vamos conhecer um pouco de história. Há cerca de 5.000 anos no Egito Antigo, desenvolveu-se uma geometria prática para resolver problemas do cotidiano, principalmente em situações de medição de terras e de construção de edifícios e monumentos de grande porte, como as pirâmides, as notáveis pirâmides. As medições agrícolas e os cálculos de edificação propiciaram o desenvolvimento de importantes conhecimentos na geometria. Vejamos aqui. Hoje a geometria é conhecida como o ramo da matemática que estuda as figuras sob vários aspectos, tais como forma e medidas. A palavra geometria, ela é composta de duas partes. Quais são essas partes? Geo, que quer dizer terra, e metria, que quer dizer medida. Portanto, geometria significa medida de terra. Bom, nós podemos separar aqui esse sólido geométrico que a gente vai estudar hoje em dois grupos. Nós vamos ter o grupo dos poliedros, que são esses aqui em cima, que são os poliedros. Observe aí os formatos, desses poliedros. E aqui nós temos os corpos redondos. Observe o formato também, dessas figuras planas, espaciais. Observe que elas diferem, uma da outra. Por isso que há os dois grupos, os poliedros, que são esses aqui em cima, e aqui embaixo os corpos redondos, que eu vou chamar aqui de CR. Bom, vamos para a definição de poliedros. O que são poliedros? Na verdade, são sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por polígonos. Essa superfície aqui, essas faces aqui, no caso aqui o cubo. Essas faces são formadas por quadrados, retângulos, triângulos, pentágonos e assim por diante. A palavra poliedro é formada por duas palavras gregas. Poli, poli, essa primeira palavra aqui, que vem de polis e que significa vários. E edro, que vem de edra e significa face. Então, edro significa face. Então, o significado de poliedro é uma figura de muitas faces, ok? E aqui nós temos o cubo, a pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base triangular, um paralelepípedo, pirâmide de base quadrada e aqui um prisma de base triangular. Agora vamos para a definição e as características de corpos redondos. Corpos redondos são sólidos geométricos, também são sólidos geométricos,
cuja superfície apresenta pelo menos uma parte com forma arredondada. Pelo menos uma, pode ser mais de uma, né? Aqui no caso do cilindro, ó, ele tem toda essa extensão aqui que está no espaço arredondada, né? A esfera toda arredondada. E o cone, né, tem essa parte aqui plana embaixo, né, que fica aqui no... Vamos supor que ele estivesse no chão, ficaria no chão. E essa parte que está aqui nas alturas é a parte arredondada. Então, cilindro, esfera e cone são exemplos de corpos redondos. Vamos aqui para uma curiosidade. A superfície de um poliedro é formada apenas por partes planas. Presta atenção, ó. A superfície do poliedro. O que é a superfície? Essa parte que fica na superfície, né? Não é a parte de dentro, no caso que a gente está falando aqui agora. Se você observar aqui, por exemplo, esta figura aqui, ó, ele é formado somente por faces planas, ou seja, aqui no caso são todos retângulos, ó. Já nessa figura aqui, ó, também formada só por partes planas, faces planas, né? No caso aqui nós temos um prisma de base pentagonal. Observe que as faces laterais são todas retângulos, enquanto que a face aqui de cima e a de baixo são pentágonos, né? Então, quando junta todas essas formas planas, vai dar então uma figura espacial, de acordo com o tipo de face, né? Se for quadrada, retangular, enfim, aí você vai tendo formato diferente de formas, né? De figuras espaciais. Se um objeto tem um corpo redondo, nem toda parte da superfície pode ficar inteiramente apoiada sobre uma mesa ou sobre o chão. Se você pegar a esfera, por exemplo, né, fica só uma partezinha, né, ó, apoiada no chão. O cilindro já tem uma basezinha mais significante, né, para ficar apoiada também o cone. Mas é menos, né, do que a questão dos poliedros. Dá para você perceber só na observação. Vamos ver as formas geométricas nos objetos da natureza e construções. Vamos lá. Temos aqui a forma do caule de uma árvore, que nos dá a ideia de um cilindro. Ó, se você pegar daqui para cá, ó, isso dá a ideia de cilindro. A torre de Gálata na Turquia nos dá a ideia de cilindro, né? Isso aqui dá a ideia de cilindro. As formas de algumas frutas, no caso aqui a laranja, nos lembra o que, ó? Pensa aí, nos lembra uma esfera. Muito bem, isso aqui nos lembra uma esfera. O restaurante da Torre de Televisão de Berlim, na Alemanha, nos dá a ideia de esfera. Essa parte bem aqui, né? Dá a ideia de esfera. As colinas do chocolate se localizam nas Filipinas e suas formas nos dão uma ideia de cones. Observa aqui, ó. Isso aqui dá a ideia de cone, né? A forma da Catedral de Nossa Senhora da Glória nos lembra um cone, né? Observe isso aqui, né? Aqui dá a ideia de um cone. Então, ou seja, existe a forma matemática, a forma geométrica, que você associa a realidades que estão aí sobre a Terra, né? Várias formas, né, de situações que existem, casas, construções, frutas, enfim, tudo que tem na natureza, na Terra, a gente pode, de certa forma, associar a um desses grupos. Nós temos aqui o edifício da sede da Fiesp em São Paulo, que nos lembra um polígono. Polígono, o que é um polígono? São figuras, né? São formas formadas somente por segmento de reta. Não pode ter nada curvo no polígono, né? Aqui nós temos o Museu de Louvre, em Paris, que tem o formato de uma pirâmide. Está aqui o museu com formato de pirâmide. Vamos aqui então exercitar aqui o que nós vemos. Vamos ver se dá para a gente conseguir aqui dizer o nome de todas essas figuras. Primeiro aqui não tem vértice. O nome dessa figura é o cilindro, não é isso? Ó, cilindro. Então aqui é o cilindro. Aqui não tem vértice também, ó. Então nós temos aqui no caso a esfera. Tem somente um vértice, ó, essa partezinha aqui. Então aqui nós temos um cone. 4 vértices, ó, o vértice é essa partezinha aqui, onde fica aqui o encontro desse segmento de reta. Aqui tem 4 vértices, né? Então aqui nós temos uma pirâmide. No caso aqui é uma pirâmide de base triangular. Eu vou botar só pirâmide, mas você já vê que a base dela é um triângulo. Aqui nós temos 5 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, esse aqui de cima 5.
Aqui também se trata de uma pirâmide, agora de base quadrangular. Outra pirâmide, né? Aqui nós temos 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então observe que esta figura aqui, ela observa essa face de baixo e a face de cima, que elas são iguais, né? Então aqui nós temos a questão de um prisma de base triangular. Aqui nós temos 7 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o de cima. Só que aqui também é uma pirâmide de base hexagonal, né? Aqui nós temos 8 vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui nós temos um cubo, né? Aqui era para a gente associar as partes a esses segmentos todos iguais. E aqui nós temos a questão aqui de um paralelepípedo. Paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Certo? Então, tá aí o nome de cada uma delas. Lembrando que essas aqui de cima, essas 3 aqui, né, são corpos redondos. E as demais são poliedros. Que também a gente pode dizer que eles são todos formados, né, por figuras planas, suas faces, né? Observe aí, ó. Essa aqui, observe que as faces são triângulos. Aqui também a base é um quadrado, né? Aqui, ó, nós temos faces retangulares, e embaixo aqui em cima triângulos. Enfim, aqui todos aqui são poliedros, né? Poliedros. E aqui nós temos mais uma atividade. Observa aqui a pirâmide, a esfera, o cone. Temos aqui paralelepípedos, né, em forma diferente, o cilindro e o cubo. Compare as imagens ao lado com os sólidos geométricos acima. Agora escreva o sólido geométrico que representa cada imagem citada. A bola, ó, a bola. No caso aqui a bola vai ser a esfera. Vamos ver agora a geladeira, né? A geladeira vai dar a ideia de que, ó, paralelepípedo. Paralelepípedo. O dado, observa que o dado vai ter assim vai ser associado aqui ao cubo, né? O extintor de incêndio, ó, o extintor de incêndio dá a aparência aqui do cilindro. E o chapéu de palhaço, olha aí, ó. Esse chapéu de palhaço aqui, no caso, ele não dá bem a ideia do cone, né? Só se ele fosse assim. Então a gente vai dar aqui uma arrumada aqui para deixar ele parecido, né? Vamos supor que o chapéu fosse esse aqui. Pronto. Então ele vai dar a ideia de cone. Do jeito que ele tá aí, mesmo assim ainda vai dar mais ideia de cilindro, né? Então aqui, com a modificação que eu fiz, ele pode parecer com o cone, mas também aqui ele pode dar a forma de um cilindro também, mantendo a forma dele, né, da figura. E aqui, para encerrar, observe os sólidos geométricos e complete a grelha, ou seja, esses espaços aqui da tabela. Então aqui nós temos o nome dessa figura aqui, nós temos aqui então um cubo. Número de faces, ó, todo cubo tem 6 faces. Número de vértices, todo cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Número de arestas, todo cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está me faltando uma que são 12, né? Tá aqui, ó, 12. Então tem 12 arestas. Todo cubo tem 12 arestas. Aqui embaixo nós temos uma pirâmide, não é isso? Pirâmide. Quantas faces tem a pirâmide? Tem essas 3 aqui que são triângulos em cima, e embaixo uma 4. Então tem 4 faces. Número de vértices, ó, tem 1, 2, 3, 4. 4 vértices. E quantas arestas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então tem 6 arestas. Então
Você precisa ter esse domínio, né, de olhar para uma figura e conseguir perceber número de face, vértice e aresta. Tem que tomar muito cuidado para a gente não se enganar, porque às vezes, se a gente não conseguir observar bem o desenho, a gente acaba se atrapalhando, viu? Então, muita atenção nessa hora. Então, grato pela sua atenção. Espero que você tenha aprendido bastante. E qualquer coisa, volte a assistir novamente o vídeo para ir reforçando cada vez mais o entendimento deste assunto. Um abraço e até a próxima vídeo aula.